O mundo pode ser um lugar muito estranho. A natureza é capaz de criar coisas estranhas que muitas vezes nem mesmo a ciência pode explicar. Entre tempestades intermináveis a deserto que florescem. Fenômenos que parecem ter saído de filmes estão acontecendo agora em toda a Terra. Então, no vídeo de hoje vocês vão conhecer 8 coisas estranhas que existem ao redor do mundo. Olá, meu nome é Gabriel Santos. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, ativa as notificações. Vamos começar. Montanhas coloridas da China. Elas parecem ter sido pintadas à mão, mas são obras de milhões de anos de ação geológica. O Parque Nacional de Changié, que em 2011 se tornou um geoparque, é um parque de aproximadamente 510 km² com cordilheiras ondulantes de vermelho e incríveis dobras de montanhas multicoloridas, conquistando a fama de montanhas arco-íris da China e entrando também em uma das top 10 maravilhas geográficas do mundo. As cordilheiras de Changié são muito antigas. Suas formações geológicas foram criadas ao longo de 24 milhões de anos. O movimento da crosta terrestre, junto com os fatores externos, como vento e chuva, foram criando camadas de diferentes cores, texturas, tamanhos e padrões. Essas montanhas são consideradas pelos geólogos como uma das maiores obras-primas da natureza. Aberto desde o ano 2000 para visitação, onde os visitantes caminham pelas diversas passarelas que atravessam as formações rochosas ou através dos ônibus de turismo que passeiam pelo parque, de todas as formas arrancaram suspiros e elogios de quem os visita. Tempestade sem fim na Venezuela. Você já ouviu falar que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? O lago de Maracaibo, na Venezuela, onde deságua o rio Catatumbo no estado de Zulia, prova não ser verdade porque a região é atingida por uma média de 28 relâmpagos por minuto, chegando às vezes a mais de 60 clarões por minuto e milhares por hora, sendo considerado o lugar mais elétrico do mundo, com cerca de 1,2 milhões de relâmpagos por ano. O fenômeno foi registrado desde o século XVI, sendo uma combinação única de topografia da área misturado com correntes de ar que causam essas tempestades relampejantes noturnas. São quase todas as noites do ano iluminadas pelos flashes mais fortes da natureza por séculos. Os trovões também acompanham o show iluminado da natureza, mas as tempestades são geralmente mais altas na atmosfera. Dessa forma, as pessoas na superfície quase não conseguem ouvi-los. Não surpreendentemente, a tempestade de raios tem uma posição de destaque na região, agindo como faróis naturais. Os relâmpagos têm sido utilizados como alertas para os marinheiros ao longo da história náutica do país. O local também foi crucial para batalhas navais que levaram à independência da Venezuela. O vulcão de chamas azuis. Há alguns anos, a internet ganhou mais vida com as incríveis imagens do vulcão Kawah Ridge. As imagens, que não possuem nenhum tipo de filtro ou edição, mostram a lava sobre uma linda chama com tons de azul e roxo eletrizantes. O vulcão Kawah Ridge está localizado na Indonésia e chama a atenção por ser o único vulcão do mundo a expelir uma lava azul. Esse incrível fenômeno, que acontece ao leste da ilha de Java, atrai turistas todos os anos para apreciar essa diferente ação da natureza. O complexo vulcânico possui um cone principal com 20 km de diâmetro e 2.386 metros de altura. Em sua principal e única cratera, mede 361 metros de largura e 200 metros de profundidade, abaixo do ponto mais alto do vulcão. A lava se torna azul quando sai, ao entrar em contato com uma grande quantidade de enxofre puro que existe no vulcão. A alta temperatura da lava, que sai em média de 600 graus Celsius, com um enxofre, faz a lava ficar com a cor azul ao entardecer. Curiosamente, a lava só torna azul quando o sol começa a desaparecer. Deserto florido. O deserto de Atacama, no Chile, é conhecido como o mais árido do mundo. Porém, toda essa secura deu espaço para um fenômeno raro. Flores de diversas espécies estão colorindo o deserto, mesmo com temperaturas que giram em torno de 40 graus. Durante os meses junho, julho e agosto, que é o inverno no Chile, e se tem chuvas suficientes, as possibilidades de observar o fenômeno do deserto florido crescem. Foi no ano de 2017 a última vez que ocorreu o fenômeno. E
e isso faz com que muitos turistas estejam expectantes para saber quando acontecerá novamente a floração do deserto. As sementes passam anos enterradas no solo seco do deserto e germinam nas escassez temporadas de chuvas. Não é todos os anos que o deserto do Chile floresce. Isso depende exclusivamente das condições climáticas, como a chuva. As flores apareciam com intervalos longos, de muitos anos, mas nos últimos tempos se tornou recorrente. Lago que calcifica. O Lago Natron, situado ao norte da Tanzânia, é um dos lugares mais tranquilos da África, mas as aparências enganam. Suas águas possuem um segredo fatal. Devido à composição química rara, o lago acaba petrificando os animais que entram nele. Segundo a ciência, as águas do lago possuem um pH extremamente alcalino, que fica entre 9 a 10,5. O alto nível cáustico pode causar grandes danos, queimar a pele e os olhos dos animais. Isso acontece devido ao carbonato de sódio e outros minerais que vão parar dentro do lago, em decorrência de matérias que vêm das colinas próximas ao rio. Isso foi causado por um vulcão que fica ao sul do lago, fazendo com que o escoamento das cinzas acabe escorrendo em suas águas. O carbonato de sódio já foi usado em processos de mumificação no Egito, o que gerou os animais mortos no lago a fama de múmias, já que os seres que por lá morrem ficam conservados e automaticamente se tornam estátuas salinas. O nível da água é naturalmente baixo, fazendo com que muitos pássaros, morcegos e insetos que tentam atravessar o rio acabem caindo e morrendo. Outro fator que interfere é a temperatura. O lago está em uma região muito quente e suas águas podem atingir até 60 graus Celsius, causando queimaduras nos animais pelo calor. Quando o nível da água cai ainda mais, os bichos mortos ficam nas beiradas do lago. Tempestades vulcânicas. Esse é um dos espetáculos mais assustadores da natureza, daqueles que é bom contemplar de longe, ou só por foto mesmo. Trata-se de tempestades de raios ocorridas durante erupções vulcânicas. Elas geralmente são gigantescas, com raios muito volumosos. Trata-se de um fenômeno raro, associado a grandes erupções vulcânicas. Apesar disso, é algo que ocorre regularmente em alguns lugares ao redor do mundo. Essas tempestades vulcânicas também são chamadas de tempestade suja. Até o momento, muitos pesquisadores concordam que esse processo tem início quando as partículas se separam, seja após uma colisão ou quando partículas maiores se partem. Uma das hipóteses para a formação desses raios diz respeito ao teor das câmaras magmáticas dos vulcões. Internamente nos vulcões, há um grande acúmulo de gases na câmara magmática. Esses gases, quando o vulcão está prestes a entrar em erupção, têm muitas partículas carregadas eletricamente. Essas formações de cargas acabam se juntando, formando um arco que chamamos de plasma, similar à descarga de um raio. De qualquer maneira, raios do tipo são mais comuns em erupções mais violentas e explosivas, quando a pressão dentro do vulcão faz com que o vapor, gases e partículas sejam expelidos para o ambiente de maneira forte. Ondas fluorescentes. Sabemos que há muitas praias paradisíacas pelo Brasil e no mundo. No entanto, você sabia que existia praias que brilham no escuro? Isso ocorre por conta de um fenômeno chamado bioluminescência. São luzes causadas por reações que transformam energia química em luminosa e ocorrem dentro de algumas algas, bactérias e fungos. No mar, próximo das praias, causam um festival de cores para o espectador, onde as ondas se enchem de luzes. Na região nipônica de Okayama, no Japão, é possível encontrar o que os japoneses chamam de Umi-Hotaru, uma espécie de crustáceo minúsculo bioluminescente, que por muitas vezes pintam as superfícies rochosas das baías nos arredores da cidade de Setouchi. Assim, em boa parte do litoral é possível observar o fenômeno que apresenta a coloração azul vibrante. País asiático paradisíaco, as Ilhas Maldivas são um destino visitado por turistas do mundo todo que procuram suas praias de areia branca e água cristalina para relaxar e curtir as férias. Além disso, é o destino perfeito para se deslumbrar com praias que brilham no escuro. Por lá, habita uma espécie de fitoplâncton que, ao ser agitado pelas correntes, emite uma luz cintilante azul, que à noite brilha na areia e nas águas. O fenômeno acontece em quase todas as praias, mas a ilha de Vadiho, uma das mais conhecidas, é onde os turistas costumam observar com mais frequência. Ao observar essas luzes, os visitantes têm a impressão de estarem olhando para o céu, devido à quantidade de pontos luminosos
luminosos. Os moradores costumam chamar esse fenômeno por mar de estrelas. Pedras que se movem. A capacidade de nos surpreender é uma das principais características da natureza. O Vale da Morte, localizado no leste da Califórnia, nos Estados Unidos, há pedras que se movem. Um mistério que intrigava pesquisadores americanos foi descoberto recentemente. Ele diz respeito às pedras que chegam a pesar 300 quilos e se movem do Vale da Morte, no deserto de Mojave, sem ação humana. Elas ficam em um lago seco, plano e rodeado por montanhas. As formações rochosas chegam a deixar rastros por dezenas de metros sem nenhuma marca de máquina ou sistema que as tenha deslocado. O fenômeno começou a ser estudado por volta de 1940, mas ninguém conseguia ver as rochas se movendo, e há tão pouco explicar essa incógnita. Com a falta de expansão, surgiram algumas teorias exóticas sobre a questão. O movimento das pedras chegou a ser atribuído a campos de energias poderosos, ao magnetismo da Terra e até mesmo à ação extraterrestre. A explicação científica veio graças ao pesquisador Richard Norris, da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, e a seu primo James Norris. Eles puderam presenciar e captar imagens das rochas se movendo. Em estudo, a dupla mostra que o fenômeno se inicia quando a chuva produz uma espécie de lago superficial sobre o terreno seco. Durante a noite fria do deserto, o líquido se congela, formando uma capa de gelo na qual as bases das rochas ficam presas. Quando o sol aparece, o gelo começa a se quebrar, criando as placas que se deslocam com o vento. Dessa forma, as pedras se movem sobre o barro, impulsionadas pelas placas de gelo e a velocidade de 2 a 5 metros por minuto. Segundo Richard, o fenômeno não é frequente, porque as chuvas são escassas no Vale da Morte e as temperaturas são muito elevadas. Por hoje é só, pessoal. Comenta aí embaixo se você gostou do vídeo e segue as minhas redes sociais para dar aquela força. É isso, valeu, até a próxima.